Comunidade Católica Espaço Vida, lugar de encontro com a vida do Cristo ressuscitado. Boa noite a todos. Boa noite. Como a Camila disse, meu nome é Cida. Eu sou membro da Comunidade Católica Vem Segue-me. Hoje o Evan veio comigo. Ele é o fundador da nossa comunidade. Eu espero que o Espírito Santo me capacite, porque se ele não agir, né, em mim, nada pode acontecer. Eu creio, né? Amém? E nós vamos falar um pouco hoje do que é orar com o Espírito Santo, que é a mesma coisa que orar no Espírito, orar em Espírito. Tudo isso, né, nos parece familiar, não é? Então, mas o Senhor tem com certeza algo novo. Porque a essência do Espírito Santo é sempre uma grande novidade, né? Eu creio nisso. Então, o Espírito Santo, vocês com certeza já estudaram, já viram tudo sobre ele, né? Ele é aquele que realiza, ele é aquele que faz, mas nunca faz sozinho. Ele sempre precisa, não que ele precisa no termo precisar, né? Mas ele sempre age em cooperação com o ser humano. Por quê? Porque assim, nós como humanos vamos transmitir aquilo que vai no coração do Espírito Santo. Então, você fala assim, mas como assim ele age em dupla, né? Tá? O Espírito Santo que habita no corpo de Cristo, assim como Cristo também habitou no corpo que foi preparado pelo Espírito Santo, trouxe aos homens, né, o Espírito da verdade para escrever a palavra. Então a palavra não foi só escrita pelo Espírito Santo, foi escrita por homens, mas guiado pelo Espírito Santo. Agiu em dupla, né? Essa dupla também se encontra na redenção de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus nasceu de uma mulher. Mas quem é que concebeu? O Espírito Santo. Agiu em dupla, né? Depois, Jesus Cristo cresceu em estatura, em conhecimento, na casa de São José, mas ele foi instruído e guiado pelo Espírito Santo. E todos os ensinamentos de Jesus, até o momento em que ele se ofereceu sem mancha a Deus, foi pelo Espírito Santo. E foi o próprio Espírito Santo que levantou Jesus Cristo dos mortos. Então, essa experiência de salvação, todos nós podemos experimentar, porque nós temos o quê? A humanidade. Então, eu e o Espírito Santo, né? Dois fatores no mesmo testemunho, né? Na mesma direção, na mesma intercessão. Então, o Espírito Santo em si não faz nada por si mesmo. A missão dele é glorificar a Cristo. E ele nem pôde ser dado a nós até que Jesus fosse glorificado. Então é esta comunhão do Espírito, através da oração, que nos une. Então eu convido você a abrir na palavra de Deus em Romanos 8. 8:18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi sujeita à vaidade, e não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como de dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a doação e a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. Ora, ver o objeto da esperança já não é esperança, porque o que alguém vê, como é que ainda o espera? Nós que esperamos o que não vemos, é em paciência que o aguardamos.
Outros sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, seguindo Deus. Amém? Então a palavra diz aqui que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, toma as coisas de Cristo e as revela para nós. Dá para entender isso, gente? É complicado, não é? Sonda as profundezas de Deus, toma as coisas de Jesus e as revela para nós. Então esse Espírito Santo é o único que conhece a mente de Deus. E quando oramos com o Espírito, oramos no Espírito, somos instruídos, somos inspirados por Ele. E é Ele que intercede por nós com uma intercessão, sem palavras. Porque Ele diz aqui que é com gemidos inefáveis, né? Sem palavras. Então, é somente o Espírito Santo que pode nos instruir e nos inspirar para verdadeira oração. Não há coisa mais sábia, mais inteligente, né, mais inspirado do que isso que Paulo escreveu. Porque não sabemos orar como convém. Então não existe uma maneira de chegar perto do Espírito Santo se não for através da oração. Os nossos pedidos, né, eles insistem nas nossas necessidades. É ou não é? As minhas sim. Normalmente são imediatas, são óbvias e são urgentes. Só que a gente não consegue ver com profundidade, ver o suficiente para saber qual é a nossa verdadeira necessidade. Nós queremos saúde, né? Nós queremos conforto, nós queremos condições satisfatórias, nós queremos boas amizades, queremos um pouco mais de dinheiro, né? Mais sucesso. Ou só eu? Ah, vocês estão comigo, né? Mas quem sabe dizer se tudo isso realmente é para o nosso bem? Quem pode responder isso? Só o Espírito Santo. Porque Deus vê com mais profundidade. Deus vê uma distância muito maior. E Ele também pode estar querendo outras coisas. Né? Sempre eu digo isso, que ver as coisas de Deus é como estar atrás de um muro esperando sei lá, uma banda passar, um desfile passar e olhamos por um buraquinho. Se não tiver ninguém lá em cima do muro dizendo, espera que vem vindo, a gente pode se cansar e desistir, não é? Ai, não está vindo nada, eu não estou vendo nada, cadê, né? Fica lá. Se não tiver alguém lá em cima dizendo, espera que vai passar, a gente não vê, né? Então, é o Espírito Santo que conhece a mente de Cristo, que conhece a vontade de Deus, é Ele que nos ensina. Primeiro, como orar. E segundo, o que orar. Muitas vezes, nas nossas orações, nos falta sabedoria. Por quê, gente? Porque somos egoístas por natureza. Ou sou só eu? Somos egoístas por natureza, né? Sim. Podemos pedir mal. Até a palavra diz que muitas vezes não conseguimos o que queremos porque pedimos mal, né? Tá? Agora, atrás dos nossos pedidos, temos que pensar nas nossas motivações. Porque, olha, gente, o Espírito Santo é que santifica o nosso desejo. É Ele que direciona o nosso desejo para a vontade de Deus, porque a nossa vontade é pequena, egoísta, né? Certo? Veja, Ele santifica o nosso desejo. Se nós estamos em oração, é o Espírito Santo que nos leva a ir de encontro àquilo que Deus quer nos dar. Nem sempre queremos, né, aquilo que Deus deseja. Então, esse Espírito Santo, né, que fala aqui, que esquadrinha os nossos corações. O que é esquadrinhar? É engenheiro só que sabe isso direito, né? É como se passa um monte de risco assim, um monte de risco assim, ó. E aquele pontinho é onde o Espírito esquadrinha. Então, no Espírito Santo de Deus está a fonte de vida, a fonte da sabedoria, a fonte da fé,
A fonte da intercessão é a fonte do poder. Porque se nós estamos em oração e buscamos esse Espírito Santo, com certeza vamos estar confiantes. Agora, orar no Espírito, orar com o Espírito. O Papa Francisco diz assim, que orar no Espírito é como mergulhar no mar onde não sabemos o que vamos encontrar. E ele diz que ele mesmo experimentou muitas vezes. Está aqui na exortação apostólica, Evangelii Gaudium, no verso 280. Ele mesmo experimentou, mas é como estar num mar sem saber o que encontrar, né? Então, gente, estar em oração com o Espírito é muito mais do que pedir. É comunhão, é cooperação, é identificação com Deus Pai e com Deus Filho. É a oração que nos envolve além das palavras. Agora tem uma coisa. Você pode pisar na bola o dia inteiro, viu? Se você for orar, e se você estiver com o Espírito Santo, ele vai te alertar sobre o teu pecado. Por isso que todas as vezes que algum irmão, algum conhecido, alguém a quem eu amo muito pisa na bola, eu penso, ele vai orar. Ela vai orar. E o Espírito vai falar com ela e ela vai voltar atrás. E se realmente ela ora, ela volta atrás. Eu estou falando de pecado, tá, gente? Tá? Agora, o primeiro estágio da nossa oração é pedir, não é? O primeiro estágio da nossa, né? Que ele nos ajude, né? Tá? Mas o segundo estágio é o momento em que o Espírito Santo ora em nós. E a nossa oração e a dele é uma só. Então ele intercede dentro do templo dos nossos corações. Põe a mão no teu coração. Olha, é o templo do Espírito Santo. Aqui, ó, é o templo do Espírito Santo. E ele vive para sempre, para interceder por nós, né? Então, esse Espírito que está dentro de nós, que ora conosco, né? Opera em nós, para que a vontade de Deus seja realizada. E esse poder que opera em nós é que une os corações em oração, né? Ele que une os corações, né? Então essa certeza da oração respondida vem de quem? Vem do Espírito Santo, não vem de outro lugar. Agora, o segredo da oração está no Espírito Santo. O poder, né? O poder de tudo isso é por Ele. A alegria de tudo isso está com Ele. Então, a alegria e aquilo que vamos alcançar vem do Espírito Santo. Nunca seremos, nunca fomos pessoas, né, de oração, no melhor sentido. A não ser que estejamos cheios do Espírito. E é aí que vocês vão me bater agora, tá? Promete que não vão me bater? Olha, o Catecismo da Igreja Católica diz assim, que nos questiona. Será que estamos convencidos de que não sabemos o que pedir para rezar como devemos? Será que está na minha cabeça, será que está na sua cabeça esse convencimento de que nós não sabemos pedir nem orar como convém? Aí o Catecismo diz que o nosso Pai, que é Deus, sabe muito bem do que precisamos antes de pedirmos. Então não precisava rezar, né? Porque ele já sabe, mas diz assim, né? O Catecismo da Igreja Católica, a palavra de Deus, que ele espera pela nossa oração. Porque a dignidade dos filhos de Deus está na liberdade. Então devemos, pois, orar com seu espírito de liberdade, né? Para podermos conhecer verdadeiramente qual é o seu desejo, né? Então eu pergunto para você, o que eu preciso realmente para orar no Espírito? Né? O que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso é ser humilde. A arrogância, prepotência na oração, eu acho que o Espírito passa longe, né? Porque o Espírito Santo nunca toma a frente do Pai, nunca toma a frente do Filho. O Espírito Santo exalta Jesus Cristo, glorifica o Pai. E aí ele é glorificado pela sua divindade e a sua participação nas obras da Trindade.
Se Ele que é Deus não se exalta, por que né, nós vamos nos exaltar? Não exaltar, né, do sentido de ficar bravo, e sim de exaltação, né? O nosso orgulho faz com que a nossa voz soe diferente, né? E o Espírito Santo não age neste momento. Em segundo lugar, precisamos pedir discernimento. Por quê? Porque precisamos examinar as nossas intenções. Já leram na palavra de Deus, né? Que o que a boca fala, o que o coração está cheio. Então, nós não podemos ficar maquinando, né? Né, eu vou rezar assim, vou orar assim, né? Tá? Porque se nós não entendemos o que estamos pedindo, nós corremos um grande perigo, sabe? De fazer uma petição tola, imatura, inconsequente. E olha, gente, Deus não atende nenhum pedido que não coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8, 28, aí aberto na sua frente. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Então não adianta pedir, ele não vai atender mesmo. E por último, para a gente orar, né, junto com o Espírito, no Espírito, temos que desejar ardentemente ser cheios do Espírito. Então essa plenitude do Espírito é um processo que perdura pela nossa vida fora. Não acontece só uma vez, uma única experiência. E ninguém é tão pleno do Espírito que não necessite ser mais cheio. Quanto mais eu beber do Espírito, mais sede eu vou ter. E aí agora eu vou entrar na parte que mais difícil para nós. O que é estar cheio do Espírito? Precisamos amadurecer o fruto do Espírito. Que faz parte do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. À medida que o Espírito, né, o fruto do Espírito vai amadurecendo, nós vamos agindo pelo Espírito e não pela carne. Então temos que raciocinar. Eu estou agindo mais pelo Espírito ou mais pela carne? Não é para me responder, é para você responder para você mesmo. Então, como nós devemos nos encher desse Espírito Santo? Primeiro passo, primeiro item, examinar-se a si mesmo. O que a gente gosta mais de fazer? Examinar o outro, é mais fácil, né? Examine a si mesmo e confesse todo o pecado conhecido. Está lá em 1 João 1,9. Examine-se e confesse. O segundo item é submeta-se inteiramente a Deus. Está aqui em Romanos 6, dá para voltar um pouquinho. Romanos 6, 11. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Não ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumento do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. Então, é submeter-se inteiramente a Deus. É fácil? Não. Não é nada fácil, né? Submeter-se inteiramente a Deus é cuidar do que você coloca, o que você coloca na sua mente. Porque é impossível a gente colocar um monte de sujeira na nossa mente e depois querer estar limpo. Então temos que ter cuidado, né? Com a concupiscência dos olhos. Temos que tomar cuidado os lugares que frequentamos. Nós não temos que ser coniventes com as coisas erradas, mesmo que elas sejam moda. Talvez eu não possa falar, né? Mas eu não preciso ficar ali, né? Certo? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Diz aí para o teu irmão, cuidado com o que você coloca na sua mente. Cuidado, cuidado.
Temos que pedir todos os dias a plenitude do Espírito Santo. Temos que pedir, né? E aí, temos que nos apropriar da promessa de Deus. E crer que já recebemos a plenitude do Espírito Santo. Aqui em Romanos 14, 23, diz o seguinte. Romanos 14, 24. Se, porém, todos profetizam, entra ali um infiel, um homem simples, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração tornam-se manifesto. Então, prostrado com a face em terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente entre vós. O 23 diz, se, pois, com uma assembleia da igreja inteira todos falam em línguas, e se entrarem homens simples ou infiéis, não dirão que estão loucos? Eu estou lendo errado, por isso que eu não estou entendendo nada. Falei, não é isso. Desculpem, gente. Romanos, né? Mesmo Romanos 14. Acho que eu virei aqui a página demais, né? Perdão, 23, 14 e 23. Mas aquele que comer, apesar das suas dúvidas, condena-se por não se guiar pela convicção. Tudo que não procede da convicção é pecado. Então, o que eu queria dizer aqui é, aproprie-se da promessa de Deus e tenha convicção absoluta. E, por fim, seja agradecido, né? Agradecido toda vez que você reconhecer um pecado. Só que estar cheio do Espírito Santo só na hora da oração não é uma coisa muito... Talvez nem valha nada, não sei, né? Porque eu não tenho entendimento para isso. Eu preciso estar em oração com o Espírito, mas eu tenho que andar no Espírito. E aí seria um caso, né, de um outro momento, falarmos mais profundamente sobre isso. Por isso que eu só vou dar uma pincelada. Quanto tempo a gente tem ainda? 45 minutos. Ai, maravilha. Então, meu irmão, minha irmã, faça da plenitude do Espírito Santo uma prioridade a cada dia. Qual que é a nossa prioridade? Muitos é ver o que tem no celular. É ou não é? Levanta, né, da cama e corre no celular para ver se tem alguma coisa. Essa é a prioridade de alguns, né? Ai, pegou, né? O Zap, o WhatsApp, né? Que chique. WhatsApp. As crianças fazem isso, não, né? Ninguém tem celular aqui, né? Dos meninos, das crianças, não, né? Ai, que bom. Isso mesmo. Só as mães e os pais, né? Desejar ardentemente, sinceramente, estar pleno desse Espírito. Né? Aguce a sensibilidade em relação ao pecado, né? Porque o pecado bloqueia o poder do Espírito Santo. Leia, estude diariamente a palavra de Deus, porque é impossível estar pleno do Espírito Santo se não colocarmos as palavras em nossas mentes e em nossos corações. E a coisa mais difícil para mim, com certeza, é evitar entristecer o Espírito Santo. Vamos lá em Efésios 4. Efésios 4, verso 30. Diz assim: não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterrados do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns dos outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Como é difícil a gente acreditar, né, que a ira, que a amargura, que a inimizade entristece o Espírito Santo. Você que tem facilidade de se irar, né?
Tem algumas pessoas que têm uma facilidade tremenda de ficar irado. Cuidado, porque você pode estar entristecendo o Espírito Santo. Amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, né? E malícia. Tudo isso entristece o Espírito Santo. Mais do que isso, podemos extinguir o Espírito Santo. Não pense porque a gente está na renovação, ou que está no grupo de oração, ou que está numa comunidade, né? A gente está isento de extinguir o Espírito Santo. Sabe o que extingue o Espírito Santo? O medo de avançar e a preocupação. Sabia que a preocupação extingue o Espírito Santo? Ah, é mentira sua, não, isso é verdade não. Está lá em 1 Tessalonicenses, vamos lá. Não sou eu que estou falando, tá, gente? Eu não gostei do que eu li, tá? 1 Tessalonicenses 5. Do verso 16. Viveis sempre contentes, orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extinguais o Espírito, não desprezais as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. E a paz, né? E Deus da paz vos concederá santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Então, gente, temos que ter este cuidado. Não devemos jamais duvidar dele, porque senão ele não vai operar em nossas vidas, né? Então, para terminar, podemos concluir que orar significa sintonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, através do Espírito Santo. E esta presença, essa direção na nossa vida é uma realidade, né? Então, nós temos que perceber todos os dias que sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir ir em frente. Porque é esse mesmo Espírito que nos capacita na oração. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ficar mais atentos. Amém? Então vamos orar agora, vamos pedir para que o Espírito Santo derrube as barreiras que nos impedem de orarmos com Ele, de andarmos com Ele, de sermos instruídos por este poder infinito. Pode ficar sentado mesmo por enquanto. Fecha os teus olhos um pouquinho. Não cante ainda, só ouça. Vá meditando sobre tudo que você ouviu através desta canção. Se orares, o Espírito de Deus em ti virá. Se orares, o calor do Senhor te envolverá. É uma nova unção, é uma nova unção do Espírito no teu coração. É uma nova unção, é uma nova unção te ungir.